começar com esse texto de 2 Coríntios 10:4, que é o texto base. Então vamos ler juntos, vamos lá, bem forte, bem bonito, declare a palavra aí. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, vamos ler? Porque as armas, e sim, para destruir fortalezas, e toda altivez, declara assim comigo: Espírito Santo, revela-me agora a tua palavra, que a tua palavra na minha vida venha frutificar abundantemente para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Olha, rapidamente recapitulando, nós falamos sobre destruir fortalezas. Nós já falamos como que uma fortaleza se estabelece na nossa vida, fortalezas espirituais, emocionais, sentimentais. Uma fortaleza, ela não vem do dia para a noite. Uma fortaleza vem numa caminhada, muitas vezes de uma família, numa caminhada tradicional, fruto de uma cultura familiar, que vai ano após ano sendo repetida, uma atitude, um tipo de comportamento familiar negativo, que faz com que uma fortaleza se estabeleça. Às vezes nós aceitamos uma fortaleza por uma sutileza maligna. Às vezes a palavra de alguém, às vezes a palavra de um pai, a palavra de um patrão, a palavra de um amigo, a palavra de alguém, às vezes uma palavra nos fere. E aí a gente permite que essa palavra, a gente alimenta essa palavra, a gente alimenta. Uma palavra pode ser um argumento maligno, alguém que xinga você, alguém que fala mal de você. E aí, às vezes a gente não consegue administrar muito bem essa informação, e a gente acaba alimentando essa palavra negativamente. A gente recebe uma ideia, uma informação, uma palavra é lançada. Às vezes Satanás coloca isso. Às vezes pode ser desde criança, uma palavra que foi lançada: você nunca vai se dar bem na vida, você vai ver quando você casar, como você vai sofrer. Às vezes uma palavra que foi lançada, e a gente mesmo fica alimentando aquela palavra. Queridos, é impressionante. Eu fico impressionado, porque você ouve a palavra aqui na igreja, o pastor libera a palavra, né? Às vezes na sua casa você ouve a palavra, canta louvores, ouve louvores o dia inteiro, está sempre ligado lá em louvor e adoração, está sempre aqui na quinta-feira, está lá no PG ouvindo a palavra, está no domingo no culto ouvindo a palavra, vai no retiro. Aí você recebe palavras proféticas poderosas, a gente até fala que toma posse e recebe e tal. Aí vem um enviado do inferno, um desavisado. A pessoa ouve 50 vezes: porque Deus é contigo, porque Jesus te ama, porque Ele tem um propósito na sua vida, porque tudo posso daquele que me fortalece, aleluia, glória a Deus. Aí vem vou chamar de abençoado, desavisado, sem discernimento espiritual, e fala mal de você, fala algo a teu respeito, lança uma frase: porque fulano não presta. Pronto, aquilo acaba com o teu dia, aquilo acaba com a tua semana. Aí você fica alimentando aquilo. Por que fulano falou que eu não presto? Por que ele falou? Quem é ele para falar que não presta? Quem? Você fica meditando no problema, você fica meditando na palavra maldita que foi declarada, você fica meditando. Eu sempre falo, quando alguém fala assim: mas eu não sei meditar na palavra. Quem sabe se preocupar? É meditar. Preocupar é meditar, só que você medita na coisa ruim. Aí a pessoa fica lá botando minhoca na cabeça, ou então aquela coisa assim: olha, sou teu amigo, então vou falar. Olha, mas é que eu vi alguém falando de você, eu não aceito, porque eu sou teu amigo.
Aí a pessoa lança uma palavra, aquilo deixa você furioso e fica alimentando aquilo, você não dorme. Aí o diabo, meu irmão, ele é astuto em jogar lenha na fogueira. Jogar lenha na fogueira. Aí em vez de você conversar com uma pessoa sábia, você escolhe a pior pessoa. Fala, escuta, eu soube que fulano andou falando isso de mim. O outro está doido para ver o barraco pegar fogo. Soubesse só isso, nega? Tu não soubesse da metade. Olha. Tá tola. Não fala isso. Falo. Assim te diz o Senhor. Joga lenha na fogueira. Pergunta para você, você é daquele que joga lenha na fogueira, irmão? Hein? Daquele que gosta de ver o circo pegando fogo? Às vezes isso foi uma fortaleza. A pessoa cria um bloqueio numa situação, um bloqueio profissional, bloqueio sentimental. Às vezes acontecimentos da vida, graves da sua vida, que passou desde aquele acidente, desde aquele acontecimento, essa área da minha vida, isso é uma fortaleza. Então nós já falamos sobre isso, falamos como romper, falamos de situações que vão sendo construídas através da tradição, através da religiosidade, muitas coisas que cercam a gente como uma grande fortaleza. Aprendemos já como destruir essas fortalezas. Então hoje eu não quero falar tanto do problema, hoje eu quero falar de solução. Uma vez que você identifica, e por isso que eu dou essa pincelada rápida, porque você já pegou aqui, né? Quem tem uma fortaleza já identificou, falou, poxa, peraí, é verdade esse negócio aí que está acontecendo comigo aqui, eu não estou rompendo numa área aí, quem sabe uma fortaleza. Pastor, não é uma fortaleza ainda, é uma mureta. Então mais fácil para derrubar. Vamos derrubar essa mureta hoje em nome de Jesus, amém, irmãos? Se Satanás está querendo plantar alguma coisa, arranca fora aí, para você caminhar livre, voar como a águia, em nome de Jesus. Vida abundante é o que Ele tem para a tua vida, e eu declaro que é isso que você vai viver. Você vai viver o que Deus planejou para você viver. O que você vai viver é vida abundante em Cristo. Quem recebe aí, dá um grito de glória aí, vai. Oh, aleluia. Hoje eu quero falar, o texto diz no versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. As armas para você vencer as fortalezas, elas não são carnais, porque quando você usa a força do braço, a carne, para resolver um problema, carnalidade gera carnalidade, o problema só aumenta. Você precisa usar as armas de Deus. Vai pelo caminho da palavra. Existem muitas armas que Deus nos deu, a oração, o jejum, a palavra, né, a declaração profética. Nós falamos na quinta retrasada sobre falar, ouvir, cuidar do que você fala, o que está alimentando sua mente, né, esse negócio todo. Agora hoje, se alguém dissesse para mim assim, pastor, fale sobre destruindo fortalezas, mas você só pode falar de uma arma, pastor, eu falaria dessa. Se eu tivesse só uma oportunidade para falar desse assunto, eu falaria dessa arma poderosa em Deus que eu vou falar hoje. E eu digo assim, sem sombra de dúvidas, essa é a arma mais poderosa que existe. Mais poderosa. Se você compreender o poder dessa arma espiritual, do quanto ela é poderosa em Deus, você vai ter a revelação, que é o Espírito Santo que nos ensina. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ensinar no seu coração pela palavra que vai ser ministrada, para você destruir a fortaleza com essa arma poderosa. Nenhuma fortaleza, você compreender, assimilar, receber, tomar posse, eu tenho certeza que nenhuma fortaleza mais vai ser construída diante de você. Nenhuma seta maligna, nenhuma palavra de ninguém, você não vai deixar, porque você vai ter essa ferramenta, essa arma poderosa, que Deus nos deu em nome de Jesus, amém? Que arma que é essa? Vá comigo em João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, verso 30. Esse é o texto quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus foi crucificado, então aconteceu essa situação. Vamos ler juntos aí na tela? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse:
está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A declaração de Jesus na cruz: está consumado. Diga: está consumado. Mais forte: está consumado. A obra consumada de Cristo na cruz é a arma mais poderosa que existe. Quando você crê no que Cristo fez na cruz do Calvário, e você invoca o poder pela fé do que Cristo fez, querido, na cruz tudo foi resolvido. Tudo foi resolvido e tudo foi feito por Ele. Essa é uma grande declaração de vitória. Quando Jesus foi lá para a cruz e Ele decretou: está consumado, está pago, tetelestai. Está consumado quer dizer, está pago, acabou, não há mais nada a fazer, está pago. É muito importante você ter o entendimento do que isso significa. Tem pessoas que elas ainda acham que Jesus foi para a cruz. Ai, tadinho de Jesus, por que mataram Jesus? A pessoa não entendeu ainda. Primeiro que Jesus falou assim, ó: ninguém tira minha vida, eu livremente a dou. Ninguém tira a vida de Jesus, Ele deu a sua vida. Ninguém matou Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você. Alguém está aqui? Então, tira essa ideia: ai, tadinho, Jesus era tão bonzinho, né? Por que mataram Jesus? Não, ninguém matou Jesus. Ninguém tinha esse poder de matar o Filho de Deus. Ninguém tinha esse poder. Ninguém tinha esse poder, aleluia. Imagine só que Jesus estava no Getsemane. Ele orava com seus discípulos. Quando terminou a oração, chegam os soldados. E aí veio o sinal de Judas. Veio o sinal de Judas do beijo. Por que Judas teve que beijar Jesus? Porque Jesus se parecia tanto com os discípulos que ele tinha que identificar quem era ele. Mas é muito interessante na Bíblia. A Bíblia vai dizer que os soldados perguntaram, vieram atrás de Jesus. Vieram atrás de Jesus. Aí Jesus, sabendo que vieram buscá-lo, Jesus fala assim: a quem vocês estão buscando? O próprio Jesus. E a Bíblia diz que quando ele falou isso, os soldados se prostraram. Você acha que eles tinham condições de matar Jesus? Jesus se apresentou. Jesus falou assim, ó: a quem vocês estão buscando? Aquele exército, o exército romano, meu irmão. Nós estamos falando do exército mais poderoso da terra da época. Todos eles se prostraram. Jesus nem se apresentou. Imagina se ele diz assim: eu sou Jesus a quem vocês vieram buscar. Os caras tudo desmaiar. Jesus só disse: a quem vocês estão buscando? Então por isso que ele diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus se entregou na cruz. Jesus morreu por nós, porque Ele se entregou. Alguém tinha que pagar o preço. Nós tínhamos uma dívida, o homem tinha uma dívida eterna, uma dívida impagável. Por isso que Jesus gritou: está pago, está consumado. Somente o sangue de alguém puro, precioso, como Filho de Deus, poderia nos resgatar de volta para Deus. Somente o sangue do Cristo. Por isso o sangue tinha que ser derramado. Se não houvesse derramamento de sangue na cruz, não havia redenção. Diga assim: sem sangue não há redenção. Sem sangue não há compra, não há resgate, não há pagamento da dívida. Havia uma dívida que o pecado deixou. Alguém precisava pagar. E quando Jesus vai para a cruz e grita, fala com vontade, Paulo vai dizer isso na prática em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele vai dizer isso na prática, o que isso significa. Na prática,
O que significa quando você invoca o poder da obra consumada do Calvário? Quando você diz, eu creio na obra consumada do Calvário. Eu creio na obra consumada de Cristo na cruz. Levante a sua mão e diga, eu creio na obra consumada do Calvário. Então você pode dizer, eu repreendo essa enfermidade porque eu creio na obra consumada do Calvário. Eu repreendo esse ataque maligno porque eu creio na obra consumada do Calvário. Eu repreendo toda força contrária porque eu creio na obra consumada do Calvário. A obra consumada do Calvário é a sua maior arma. O que aconteceu? O que Jesus estava consumando? Colossenses 2,14, leia comigo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, encravando na cruz, verso 15, e despojando os principados e potestades, publicamente, triunfando deles na cruz. Quando você invoca o poder da obra consumada no Calvário, quando você crê e confessa a obra consumada, quando você invoca essa promessa sobre a sua vida, isso significa, queridos, algo muito poderoso que você está invocando, para pela fé destruir toda a fortaleza em nome de Jesus. Porque o que aconteceu quando Jesus foi para a cruz? O que aconteceu quando ele foi para a cruz? Hoje nós lembramos da cruz por Cristo Jesus, amém? Não esqueça do que aconteceu na cruz, amém? Amém, irmãos? Foi tão legal. Semana eu tive uma experiência. Há um tempo atrás eu fui assistir um filme, e aí conversando com um rapaz lá que estava vendendo negócio, conversando qual é o filme melhor e tal, acabei falando de Jesus para ele, e aí, mas passou, depois de alguns meses, eu voltei lá, ontem eu voltei lá, fui assistir um filme com a Dona Rosa me raptou ontem. Irmãos, ontem eu vi que o céu existe. Aí eu fui comprar o ticket lá para o cinema. O rapaz falou assim, e eu, de vez em quando eu uso essa corrente aqui, tem uma cruz, esse cordão, tem uma cruz. E aí eu cheguei lá e ele falou assim, quanto tempo que o senhor não veio mais aqui? Quanto tempo faz e tal? Falei, por que você lembra de mim? Falei, não, eu lembro, eu atendi o senhor. Falei, eu estou lembrado. Aí eu estava com a camiseta e com a cruz assim por cima da camiseta, e falou assim, eu lembro do senhor por causa da cruz. Uau, que coisa poderosa. Eu falei assim, você lembrou de mim por causa da cruz? Quando eu olhei para a cruz, eu lembrei que foi o senhor, que nós conversamos sobre Deus. Da última vez o senhor estava aqui e o senhor estava usando essa cruz aí, ó. Eu lembrei do senhor por causa da cruz. Eu fui falando para a Rosa assim, que mensagem poderosa. Quando a gente olha para a cruz, a gente lembra de quem morreu na cruz, a gente lembra do Cristo. Quando você olha para a cruz fala da obra consumada do Calvário, fala da salvação, aleluia. Nunca perca seus olhos da cruz, querido, em nome de Jesus. Olha o que Paulo vai escrever. Quantos creem na obra consumada do Calvário? Quantos creem na obra consumada do Calvário? E a vós outros, que estavam mortos por causa das vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vocês não pertenciam a Deus, é o que Paulo está dizendo. Ele vos deu vida com Ele. Vocês entenderam? Alô, boa noite, Pai do Senhor, Igreja Luz da Vida. Agora são... Aqui, lá na cruz, quando você diz assim, eu creio na obra do Calvário, significa que a vida do Cristo está em você.
A vida do Cristo está em você. Ei, pega essa depressão e manda ela embora agora, em nome de Jesus, porque você crê na obra do Calvário, e quando você crê, a vida do Cristo se manifesta dentro de você. Eu declaro vida do Cristo se manifestando na sua vida, vida do Cristo se manifestando na sua vida, na tua saúde física, emocional, espiritual. Quantos creem na obra de Jesus? Dá um grito de glória. Quando você crê no que Cristo fez, olha só, Ele vos deu vida juntamente com Ele. Leia a última frase. Leia de novo. Leia de novo. Leia de novo. O que aconteceu lá na cruz? O que aconteceu na cruz? Sabe o que eu vejo crente ainda dizendo? Crente, irmãos na fé, queridos discípulos, eu acho que eu joguei pedra na cruz, por isso que eu estou enfrentando essas lutas. Eu devo ter feito algo que, certo, ainda está gritando. Não é possível. O que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Algum pecado que você cometeu pode estar atrapalhando você hoje? Por quê? Amém? Amém? Resolvido isso? Quantos creem na obra da cruz? Quando o diabo tentar te acusar, quando Satanás quiser jogar algum pecado na sua cara, o que você vai dizer? Eu creio que lá na cruz, eu creio na obra consumada do Calvário, e na obra consumada do Calvário, eu fui perdoado de todos os meus delitos e pecados. Eu fui perdoado de todos os meus delitos e pecados. Eu sou perdoado. Isso é arma poderosa. Versículo 14. O que aconteceu na cruz? Leia comigo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, encravando-a na cruz. Na cruz, Jesus, o que ele fez com o escrito de dívida? O que ele fez? Diga, cancelou. Diga forte, cancelou. Diga, está escrito que ele cancelou o escrito de dívida. Ou seja, não tem mais efeito contra mim, contra você. Quem está aqui? O escrito de dívida que era contra nós. Que escrito de dívida era esse? Que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Que escrito de dívida era esse que era contra nós? Que escrito de dívida é esse? Não, pecado não é escrito de dívida. É um escrito que constava de ordenanças. Perceba bem, você tem que ler e compreender. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tendo cancelado o pecado, já foi resolvido no versículo 13, ok? Fomos perdoados. O que mais que aconteceu na cruz? Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Que escrito de dívida era esse? Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer o seguinte: que por causa da lei de Deus, a lei dada por Moisés, os 10 mandamentos, todas as leis do Antigo Testamento, a força do pecado é a lei. Diga assim, a força do pecado é a lei. Paulo diz assim, ó, se a lei não dissesse para mim não fazer determinada coisa porque era pecado, eu nunca saberia que era pecado. Então a lei mostra para o homem o quanto o homem é pecador. A lei faz você olhar para ela e dizer assim, eu não consigo.
Eu não consigo. São muitos mandamentos. São mais de 600 mandamentos. Não dá. Só que esse escrito, essas ordenanças, elas tinham maldições. Se a pessoa não cumprisse, ela seria amaldiçoada. É o que está na palavra. Estariam debaixo da maldição da lei. Por isso que em Gálatas 3, a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus se entregou por nós, e Ele se tornou maldito em nosso lugar, cancelando toda a maldição da lei. Então a lei amaldiçoava. Se você obedecesse, seria abençoado, mas se não obedecesse, seria amaldiçoado. Então se a pessoa não vão pegar nem os 600 e poucos mandamentos, vamos ficar só nos 10 mandamentos. Jesus falou assim, a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, na lei, se você obedecer a todos, você será abençoado. Mas se você falhar em um, por isso que a lei é como um corrente de pérolas. Se você tirar um, todas vão cair. Vai se desfazer todo o colar. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que se você errar um, você se torna culpado de todos. E receberia a maldição da lei. Então o escrito de dívida era a maldição da própria lei. Porque Satanás, irmãos, ele acusa o crente na própria lei de Deus. O cristão, ele se sente acuado, e muita gente perde a bênção de Deus, porque ele se sente acuado por Satanás, e como ele não conhece essa palavra, ele se sente tão acuado, que ele aceita o fato dele não ser abençoado. Satanás vem e diz assim para ele, mas essa semana, você nem orou direito, você nem jejuou, e você nem conseguiu ler a Bíblia. Satanás fica acusando, e ele usa a própria lei de Deus para nos acusar. Aí o que a cabeça do cristão, como é que a cabeça do crente funciona? Caramba, é verdade, eu não orei essa semana. Puxa vida, eu não consegui nem tempo para... Aí ele fica se auto-condenando. Quem está promovendo isso não é o Espírito Santo, não confunda. Quem está promovendo esse tipo de acusação é Satanás, porque quem é acusador é Satanás. E Satanás, querido, por mais que você faça tudo direitinho, ele ainda vai achar uma forma de te acusar. Nunca você vai ser bom o bastante. Essa semana eu orei meia hora todo dia. Satanás diz assim, é pouco, você deve ter orado 1 hora. O que você leu só um versículo por dia? O pastor lê 5 capítulos. Aleluia. Você não chega nem aos pés do pastor divino, que lê 10 capítulos por dia. Aí você vai se sentindo o pior dos cristãos. É assim ou não é? Assim é que trabalha o espírito da condenação. Ele vai acusando até o ponto da pessoa dizer assim, é verdade, eu sou um crente do pau oco mesmo. Olha, eu sou um crente muito do sem vergonha. É melhor ficar desviado. Aí a pessoa, ao invés de ela ficar firme, ela acaba se afastando. Por isso que a Bíblia diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe o que acontece agora? Você crê em Jesus? Quantos creem na obra consumada do Calvário? Isso significa que agora você não é mais abençoado pelo que você faz, você é abençoado pelo que Ele fez lá na cruz.
não é a sua performance que vai determinar a tua bênção, mas é a performance do Cristo que vai determinar a tua vitória. É porque Ele venceu, você vai vencer. É porque Ele foi aceito pelo Pai, que você é aceito pelo Pai. É porque Ele foi santo, Ele diz que você é santo. É porque Ele foi justo, é que você se torna justo. A religiosidade diz: você tem que fazer isso para receber a bênção. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, e você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer aquilo outro. Aí sim você recebe a bênção. Isso era antes da cruz. Após a cruz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois da cruz, Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Depois da cruz, você não será abençoado, você já é abençoado, você já é, e não é pelo que você faz ou deixou de fazer, é por aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Por isso Ele deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Verso 15. O que aconteceu lá na cruz, pastor? Por que a cruz é tão poderoso? Por que a obra consumada é tão poderosa? Leia o verso 15, leia. E despojando os principados e as potestades. Jesus já triunfou sobre Satanás na cruz. Na cruz, querido, foi definido tudo. Tudo. Foi definido a sentença de Satanás. Ele já está derrotado. Já está derrotado. A sentença já foi dada. Foi na cruz que ele pisou na cabeça da serpente. Foi na cruz. Foi na cruz, a Bíblia diz despojando, diga despojando. Principados e potestades é uma expressão para demônios, para o mundo espiritual, autoridade espiritual maligna. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus despojou, Ele tirou o poder de Satanás. Você já viu aqueles caras que lidam com cobra? Aí você vê aquela cobra gigantesca, a pessoa pegando aquela cobra. Aí ela fala assim: pega você também. As pessoas ficam com medo. Aí ela fala assim: não, já foi tirado o veneno. Já foi tirado o veneno. O diabo, você que crê em Jesus Cristo na obra consumada, já foi tirado o veneno do diabo. O ferrão do diabo foi arrancado lá na cruz. Jesus despojou principados e potestades. Por isso que lá na carta de João a Bíblia diz que no servo do Senhor o diabo não pode tocar. Você entendeu o que aconteceu na cruz? Você entendeu o que aconteceu na cruz? Satanás foi derrotado, por isso que a Bíblia diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós pisaremos em serpentes e escorpiões, e nenhum poder do mal poderá nos causar dano, porque Ele lá na cruz expôs ao desprezo principados e potestades. Olha o verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Porém, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo agora é de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Depois da cruz, ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida. Ah, não pode comer carne de porco. Ah, porque no sexta-feira da paixão tem que comer peixe. Aí você está lá comendo uma picanha, e um desavisado passa por você e fala assim: irmão, comendo picanha em sexta-feira da paixão.
Aí ele fala assim: ninguém vos julgue, porque isso é coisa do passado. Você está me entendendo? Depois de Cristo, acabou. Ah, você não guarda o sábado, acabou. Isso era sombra das coisas que viriam. Por isso que a Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra. É sombra. Seria o mesmo que eu tivesse uma fotografia da minha esposa. Uma fotografia. Ela foi viajar e eu tenho uma fotografia dela. Para matar a saudade eu fico olhando a fotografia. O Antigo Testamento é a foto. Mas aí ela volta de viagem. Aí as noites eu passava com a foto dela. Que saudade. Aí agora ela voltou de viagem, está deitada do meu lado, eu continuo com a foto. Tem lógica? Tem lógica? Não, é isso que a Bíblia está dizendo. Tem gente guardando o sábado ainda, está beijando a foto, quando o Cristo já veio. Porque tudo isso é apenas uma figura de linguagem para lembrar que Ele é o nosso descanso, mas agora o descanso já veio. Quem está entendendo isso? Então ele diz assim: ninguém vos julgue por essas coisas humanas, por essas leis humanas, porque tudo isso era sombra de coisas que viria. Quem está aqui? Tem alguém aqui que estava com peso na consciência que comeu carne na sexta-feira da paixão. Estou tirando o peso dele. Não vou te cobrar nada por isso, tá? Ora só por mim. Verso 18, leia comigo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Que é isso, pastor? Aqui seria o mesmo que eu chegasse aqui e dissesse assim: irmãos, eu tive uma visão espiritual. Essa semana sonhei. Manto. E é o seguinte: Jesus tinha barba. Deus me revelou que só entra no céu quem tem barba. Então, a partir de agora, nessa igreja, só quem tem barba está na visão. E tem que ter branco no queixo. É disso que Paulo está dizendo. Ninguém fica enganando você por bobagem. Ah, porque eu tive uma visão a teu respeito, eu te vi. Aí a pessoa fica morrendo de medo da visão do outro. Paulo está dizendo assim: ó, ninguém se faça juiz, porque Jesus basta na sua vida. Jesus basta na sua vida. Jesus basta na sua vida. Jesus é suficiente para você receber o milagre, a bênção e a vitória. Quem tem Jesus aqui dá um brado de júbilo. Assista esse vídeo aí poderoso. Assiste para você glorificar aí com a gente. Põe um vídeo aí para nós. Nos últimos séculos, o mundo passou por diversas revoluções. As revoluções sociais, vimos diversas transformações acontecendo. Ao longo do tempo, vimos diversas outras revoluções, as grandes invenções. A invenção da imprensa que trouxe o livro. O carro que facilitou a vida de muita gente. O avião que encurtou distâncias. A conquista do espaço que trouxe uma das grandes revoluções tecnológicas com o lançamento de satélites. A bomba atômica. A comunicação também evoluiu bastante com o telefone, o rádio, a televisão, o celular e a internet. O mundo experimentou também nos últimos séculos a revolução industrial, que acelerou o processo de produção nas fábricas e indústrias. A engenharia genética, que
trouxe inúmeros benefícios para a saúde humana, animal e para a agricultura, possibilitando a produção de alimentos mais saudáveis e em maior quantidade. No decorrer dos séculos, milhares de revoluções já aconteceram que mudaram a história da humanidade. Mas a maior revolução de todas foi um homem sem pecados, pregado na cruz por homens pecadores como eu e você. Há 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho do Deus vivo foi pregado na cruz do Calvário para trazer graça sobre a nossa vida. A história da humanidade foi afetada diretamente quando Jesus bradou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. For they know not what they do. Os céus se escureceram, as cortes angelicais pararam para assistir, o inferno ficou em confusão quando o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso pecado, livrou-nos da condenação, removeu a maldição, tomou nossas doenças, foi golpeado pela morte. Abandonado pelo próprio Pai na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? A maior revolução foi o dia em que toda a condenação que pesava sobre a nossa vida foi lançada nas entranhas do Senhor Jesus. Sozinho na cruz do Calvário, ele recebeu o juízo de Deus que pesava sobre a humanidade inteira. Com o seu sacrifício, Jesus pagou por todos os nossos pecados. A ira de Deus foi derramada dos céus sobre um homem justo e inocente. Se fez homem, se esvaziou, tornou-se servo. Foi humilhado até a morte, e morte de cruz para nos livrar da justa condenação. A maior revolução do mundo foi o dia em que ele bradou na cruz: está consumado. Naquele dia, a oferta foi aceita. Por isso, a ira de Deus que pesava sobre os homens não pode mais ser derramada sobre aqueles que creem no Filho de Deus. A dívida foi paga completamente quando o Filho do Homem deu o seu último suspiro, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a maior de todas as revoluções, a revolução da graça. Ao terceiro dia, o Salvador ressuscitou, pra honra e glória do Senhor. A festa no inferno terminou, pois ao terceiro dia, o Salvador ressuscitou, pra honra e glória do Senhor. Nas suas mãos a chave retomou.
Aleluia. Estenda as suas mãos. Feche os seus olhos. Você tem a seu favor a obra consumada do Calvário. Não depende mais do que você faz ou deixa de fazer. Agora depende do Cristo. É a performance dele agora. Agora, nós não oramos para vencer, nós oramos porque somos vencedores. Nós não jejuamos para vencer, nós jejuamos porque já somos vencedores. Você está aqui, não é para ser vitorioso, você está aqui porque você é vitorioso nele. A obra consumada do Calvário te habilita a receber o milagre hoje. Hoje. Estenda as suas mãos. Eu não sei qual é a área da sua vida que não está rompendo, mas você vai declarar, pela fé em Jesus, pela fé em Jesus, você vai declarar profeticamente que essa barreira cai hoje, essa fortaleza é destruída agora, em nome de Jesus. E pela fé você vai tomar posse agora. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio na obra consumada da cruz do Calvário. Eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E a cruz de Cristo, a obra consumada do Calvário, me habilita, me dá autoridade para romper, para pela fé destruir toda fortaleza maligna, em nome de Jesus. E com a minha fé firmada na obra consumada, eu ordeno todo mal destruído, toda maldição quebrada da minha vida, da minha família. Eu tomo posse de todas as bênçãos, de toda vitória, em nome de Jesus. Eu recebo todos os benefícios da obra consumada da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Declaro em todas as áreas da minha vida, vamos romper, eu viverei vida abundante em todas as áreas, em nome de Jesus, com base, com fé, na obra consumada da cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte, mais forte, dá um grito de glória aí, exalte sua presença em nome de Jesus. Todos os dias, lembre-se disso. Acorde agradecendo pelo que aconteceu lá na cruz. Vá dormindo agradecendo pelo que aconteceu na cruz. Diga: hoje o meu dia vai ser abençoado porque Cristo venceu. Hoje eu sou aceito por Deus porque Cristo venceu. Querido, a Bíblia diz que o crente não vive pecando, porque essa é uma marca de quem tem a graça de Deus. Ele não vive mais o pecado. Mas isso não quer dizer que nós não pecamos. Nós pecamos, somos falhos. Mas no momento que você pecar, você tem que confessar e dizer: eu creio que em Cristo eu já fui perdoado lá na cruz. Eu creio, em nome de Jesus, eu não estou mais debaixo de maldição, porque por causa desse pecado Jesus já pagou o preço lá na cruz. Eu sou perdoado, eu estou habilitado para receber o milagre. Não deixa o diabo ficar te acusando, não, porque Cristo venceu. Quanto mais você confessar a obra da cruz, mais você vai ter vontade de vir na igreja, de orar, de viver em santidade, de viver a palavra, viu? Muito mais você vai ter vontade de servir e viver para a glória dele. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Dá uma...